Seja muito bem-vindo ao programa Gestão e Empreendedorismo na Advocacia. Aqui nós vamos tratar e falar das melhores práticas de gestão do mundo jurídico. Meu nome é Leonardo Moraes e o tema de hoje é tratar da importância de descentralizar tarefas. Se você quer fazer gestão dentro do seu escritório, se você quer melhorar as pessoas, o atendimento ao cliente, as finanças e ter mais agilidade no seu trabalho, na entrega para o cliente, você precisa ter mais tempo para pensar de forma estratégica. Como que eu saio do operacional, do burocrático e migro para o estratégico? É um grande desafio, porque a advocacia é uma atividade muito intensa e para quem está começando, principalmente quando o advogado inicia seu escritório, ele tem que fazer de tudo, né? Muitas vezes ele tem uma portinha ali, ele vai atender o cliente, ele vai peticionar, ele vai fazer uma audiência, vai cuidar do financeiro e ainda tem que ter um tempo para a sua família. Esse é um grande desafio. E o primeiro ponto a se pensar é entender como que eu descentralizo essas tarefas, o que fazer para descentralizar essas tarefas, é você mapear dentro do seu escritório as tarefas mais burocráticas, mais operacionais. Aquelas que já estão tomando um certo tempo, aquelas tarefas repetitivas. Um exemplo, no início talvez você não vai ter recurso para pagar uma pessoa para fazer seu financeiro, mas você pode se organizar, colocar na sua agenda um período, seja na sexta-feira à tarde, um dia que estiver mais tranquilo para fazer o financeiro, mas você precisa olhar pelo menos uma vez por semana. E muitas vezes dentro até do trabalho técnico jurídico ali, vou digitalizar um processo, digitalizar os documentos do cliente, vou cadastrar o cliente no sistema, vou cadastrar um processo, tudo isso pode ser descentralizado, tudo isso pode ser delegado. Outra coisa muito importante na advocacia que o advogado precisa ter e desenvolver a sua equipe. Eu tenho que treinar a sua equipe para começar a absorver esse trabalho técnico, esse trabalho burocrático repetitivo. Eu tenho que inspirar, eu tenho que transmitir confiança, eu tenho que desafiar a minha equipe. E muitas vezes já presenciei o advogado chegar para um estagiário e falar assim, toma aqui, resolve esse problema para mim, porque eu estou sem tempo. Mas a saída não está aí, a saída está em você gastar um tempo, investir o tempo. Eu falo que não é perder tempo, é investir tempo, sentado do lado dessa equipe, treinar ela, explicar de fato o que tem que ser feito e definir um prazo. Então um exemplo, eu vou sentar aqui com você, você vai ter que desenvolver aqui esse trabalho, vai ter que ligar para um cliente ou fazer um trabalho mais burocrático. É assim que se faz, segue esse modelo, esse padrão do escritório e nós temos um prazo. E aí, por outro lado, quando o escritório tem padrão, tem fluxo de trabalho, tem manual, né, tem diretrizes, tem políticas, fica muito mais fácil, porque aquele novo colaborador que chega no escritório, o estagiário, o novo advogado, ele tem um mapa de como ele deve agir dentro do escritório. Então, chegou um cliente, por mais que ele não é da linha de frente do atendimento, ele vai saber como agir naquele momento. Um cliente ligou no escritório, ele vai saber como agir. O cliente chegou, deixou os documentos, o que eu tenho que fazer? Eu vou olhar lá o fluxo de trabalho, então. O primeiro ponto, então, é você mapear o escritório. Então, o que acontece desde o momento que o cliente liga para agendar uma visita, que ele vai chegar com uma nova demanda, quando o cliente chega para uma reunião, traz o documento, depois que ele traz esse documento, qual que é o próximo passo? Agora a gente vai montar a ação. Tá faltando documento, eu tenho que ter um checklist. Então, tudo isso é importante e definir responsabilidades e funções para cada colaborador, seja do nível básico do estagiário até um sócio. Então isso é gestão, é mapear o escritório, é olhar para as coisas importantes e detectar aonde estão os gargalos, aonde estão as tarefas, as atividades burocráticas, operacionais, repetitivas principalmente. E aí você vai começar a delegar isso para a sua equipe, para o seu financeiro. Se você não tem o financeiro, igual eu expliquei para o estagiário, o que você pode fazer, o que você pode delegar? Porque vai chegar um momento que vai faltar tempo para você visitar um novo cliente, fazer um relacionamento, pensar numa tese nova, criar um serviço novo, fazer um vídeo para publicar nas redes sociais, para o seu canal de YouTube, escrever um artigo, enfim, olhar para a gestão e principalmente
ter o seu momento ali com a sua família. Não precisa mais levar trabalho para casa, não precisa mais trabalhar até as 10 da noite, não precisa mais trabalhar final de semana. E isso eu vivenciei num cliente, quando eu cheguei lá para fazer um trabalho de consultoria, para a gente organizar toda a produção jurídica, eu comecei a observar que o próprio líder, o sócio do escritório, ele não transmitia, ele não confiava na equipe. E ao mesmo tempo ele também não liderava, porque ele não inspirava essas pessoas a desenvolverem esse trabalho. Ele não passava esse trabalho burocrático, ele queria absorver e também não dispensava um tempo ali para fazer um treinamento com a equipe, para falar de um novo tema, de uma nova tese, porque estava todo mundo sobrecarregado nas suas funções. E aí quando nós começamos a introduzir esse trabalho, a mapear todo o escritório, desenhar fluxo para entender qual que era o trabalho de cada um, e aí você começa a melhorar também comunicação, você começa a evitar retrabalho, você começa a atender o seu cliente de forma mais clara, evita do cliente ligar sempre no escritório para saber como está o processo dele, porque se eu tenho situações, se eu tenho fluxos bem desenhados, se eu tenho isso alimentado dentro do meu sistema, informação atualizada, e a equipe ela sabe como agir em cada nível, isso fica muito mais claro, muito mais fácil para o sócio, para ele fazer a gestão, para ele gerir, para ele inspirar, para ele treinar, para ele controlar e para ele agir em situações que tragam um certo desconforto, um estresse ou algo que pega a equipe de surpresa no dia a dia. Então você tem situações para se defender e para sobressair nessas questões mais práticas do dia a dia. E aí, enfim, a gente começou a implementar isso dentro do escritório, desenhar, mapear, implementar manual de boas práticas, manual jurídico, manual administrativo. Então, tudo que acontecia dentro do escritório, a equipe foi preparada, foi desenvolvida, foi treinada para fazer da melhor forma possível. Quando que você precisa descentralizar essas tarefas? Ou quando o escritório começa a crescer, ou quando você percebe que você perde muito tempo com tarefas rotineiras, ou quando você tem a possibilidade de contratar, e eu já vi também, presenciei muitas vezes, o escritório contrata um administrativo, um estagiário e coloca eles em tarefas em lugares errados. Esse é um grande erro também que você precisa observar. Então, a partir do momento que o seu escritório está crescendo, que você tem novas demandas, novos clientes, analise sobre a questão prática, qual que é o perfil de pessoas e habilidades que essas pessoas precisam ter para desenvolver o trabalho dentro do escritório. Aonde que eu vou alocar um estagiário? Ele vai ficar só desenvolvendo no início para ele aprender, ele vai alimentar um sistema, ele vai digitalizar um processo, ele vai digitalizar os documentos do cliente, ele vai buscar um processo no fórum, ele vai fazer uma diligência externa, e aí você pode ir desenvolvendo esse estagiário. Porque se ele entrou no escritório de advocacia, ele quer aprender coisas novas e principalmente questões técnicas. Então começa a descentralizar e delegar também tarefas mais importantes que ele consiga desenvolver, treine ele. E aí você, advogado, sócio, gestor, vai ficar só com questões mais estratégicas, questões mais técnicas, que envolve um trabalho intelectual mais aprofundado. E com isso você vai conseguir ter mais tempo para captar novos negócios, mais tempo para conversar com o seu cliente, mais tempo para se relacionar com a sua equipe, para desenvolver a sua equipe, e não vai se sobrecarregar, não vai levar trabalho para casa. Por um outro lado, eu já consegui também vivenciar em outras situações um outro cliente que também era muito centralizador, ele não conseguia fazer com que a equipe desenvolvesse esse trabalho, mesmo com todos esses fluxos desenhados, mesmo o sistema todo digital, tudo em nuvem, era difícil ainda porque precisa virar essa chave e olhar de forma estratégica. Então eu tenho que passar confiança para a minha equipe, eu tenho que inspirar, eu tenho que confiar nela e cada vez mais ir soltando esse trabalho burocrático operacional. Porque dentro da gestão, se você desenvolve um trabalho mais estratégico, quando você delega, quando você descentraliza o poder e começa a entregar para as pessoas e desafiá-las elas a crescerem, a fazerem mais, com certeza você vai conseguir ter um tempo maior de qualidade, seja para a sua equipe, para desenvolver ela, seja para os clientes, seja para pensar em coisas novas,
seja para buscar melhorias para o escritório, seja para se diferenciar, para criar algo novo, para pensar no seu cliente, para melhorar o posicionamento estratégico da marca. Então isso é descentralizar e é muito importante você implementar isso dentro do seu escritório se você quer se desenvolver, se você quer desenvolver sua marca, se você quer aumentar seu faturamento, se você quer satisfazer e fidelizar o seu cliente e também buscar mais rentabilidade. Então, o primeiro ponto da gestão, para quem quer fazer gestão, é muito mais importante, primeiro, pensar em descentralizar e sair de tarefas burocráticas operacionais para você ter mais tempo no que realmente importa. Outra coisa que é importante frisar também, quando você não delega tarefas, você não descentraliza esse poder e acaba sobrecarregando e acaba abraçando o mundo, e aí você só se estressa, que a comunicação ela não flui dentro do escritório. E você pode observar, eu já cansei de presenciar dentro de escritórios, em clientes, até quando a gente tinha escritório e a gente não tinha de fato ainda percebido que descentralizar era fundamental para a gente crescer, cuidar de questões mais estratégicas, você pode observar, quando você tem boas práticas, quando você tem desenho de fluxo e tudo está sincronizado, a equipe ela fica menos dependente de você e tira o advogado, o sócio, desse lado de babá, de mãe, de pai da equipe. Isso não pode acontecer. Você tem que se desvencilhar de ser babá da equipe. Você não pode ficar toda hora, você está lá, você começou a desenvolver um trabalho técnico, está lá num dia de muito trabalho, atendendo o cliente, fazendo audiência, cuidando de prazo, e aí vem a equipe e bate na sua porta. Ah, como que faz isso aqui? Ah, como que eu resolvo isso? Ó, chegou um cliente, como que eu faço? O cliente está perguntando em tal situação. Por quê? Porque a equipe não está preparada. Por quê? Porque você não definiu padrões de como agir se acontecer uma situação X ou Y dentro do escritório. E é uma forma também de você não estressar tanto, porque isso acaba interrompendo o seu trabalho, você se irrita, você perde a linha de raciocínio onde você estava, passa o dia, chega no final do dia e você não foi produtivo. E quanto mais a sua equipe é produtiva, quanto mais a equipe se desenvolve sozinha, porque são engrenagens dentro do escritório. Então é a mesma coisa que a gente utilizar o exemplo de um carro. Se uma engrenagem não vai bem, se eu não tenho óleo no meu motor vai fundir. E eu preciso ter óleo, eu preciso que esse óleo lubrifique essas engrenagens. Então você é o coração do escritório, você é a cabeça pensante, você precisa desenvolver, inspirar essa equipe para que ela se desenvolva, para que essas engrenagens elas não sofram tanto esse desgaste, para que elas não quebrem durante o percurso e você fique parado, travado, não consegue crescer, não consegue desenvolver, não consegue atender seu cliente de forma personalizada, não consegue ter tempo para pensar em novas alternativas, novos negócios, e o seu escritório ele para no tempo, ele trava, o faturamento cai, a rentabilidade cai, o custo aumenta e, consequentemente, estresse, e aí a sua saúde também entra em jogo. Então, pensar que um escritório bem organizado, bem administrado, na visão de gestão estratégica, com fluxos bem definidos, equipes bem treinadas, cada um no seu devido lugar, com as responsabilidades certas, com as funções adequadas, fica muito mais fácil, o trabalho flui, você não tem estresse, não tem interrupções e isso facilita muito o trabalho técnico e estratégico dos sócios. Então é pensar que você deve sim confiar na sua equipe, você deve sim treinar a sua equipe para que elas cada vez mais consigam absorver esse trabalho repetitivo, esse trabalho operacional, esse trabalho burocrático. Então pensar dessa forma que sua equipe ela pode contribuir em muito para você desenvolver seu negócio. Gostou desse vídeo aí? Curta, compartilhe, comente. Um abraço e até o próximo vídeo.